Amém. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha te abençoar. Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo sobre a carta aos Hebreus. Hoje falaremos sobre o tema a casa de Deus que somos nós. Encontramos esta expressão no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 6 e 7. Estarei lendo. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Amém? Então veja, a casa de Deus somos nós. E o homem, ele resiste às mudanças. Muitas vezes nós pensamos que iremos ferir a Deus se nós deixarmos dos rudimentos. As pessoas olham para a igreja, talvez você sente ali no banco, você olhe lá para cima, que tem aquele degrau ali em cima, ali, você olha, ali é o altar, eu estou na casa de Deus, né? Essa é a casa de Deus. Veja que, não, a casa de Deus somos nós. Onde congregamos é um salão que pode amanhã até mesmo ser uma sorveteria, ou até um bar, ou até mesmo qualquer tipo de coisa. Então ali não é a casa de Deus. Casa de Deus somos nós. É claro que nós precisamos entender que tudo aquilo que é separado para Deus é santo, né? Santo, e tudo aquilo que nós separamos para Deus, a palavra santo significa separado. Existem algumas coisas ali que elas são separadas e deixamos aquilo para uso de Deus, né? Mas a casa de Deus somos nós, correto? E nem tudo aquilo que é profano é pecado também. O santo, ele faz o inverso de profano. E o profano pode ser algo que não é separado, simplesmente não é separado para Deus. A sua bicicleta, por exemplo, é algo profano. Mas em que sentido que ela é profana? Ela não é separada para o uso de Deus. Todavia, a casa de Deus somos nós. Não é um templo como tinha no Antigo Testamento. Ali eles olhavam para aquele templo que Salomão construiu, para o tabernáculo, o lugar onde Deus habitava. Fazia todo sentido para eles, mas para nós hoje mudou. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Quando você deixa um rudimento, você não nega Cristo. Ao contrário, você está entendendo Ele melhor. Compreende isto? Então, veja que Davi, ele era um homem, eu digo que Davi, ele era um homem fora do seu tempo, ele era atemporal. Ele estava pensando sempre lá na frente. Ele disse ali no Salmo 139, versículo 8, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu colocar a minha cama no abismo, aí o Senhor está também. Então, ele entendeu que Deus não se limitava somente ali a casa, o que era, no caso, a casa de Deus, Davi, ele entendeu que não era somente ali, em todos os lugares Deus estava. Mas agora na nova aliança, a casa de Deus, como diz no livro de Hebreus que nós lemos, a casa de Deus somos nós. Então, precisamos entender essas coisas. Adorar a Deus em espírito e verdade, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que aquele que o adorem em espírito e em verdade. João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, do 19 até o 22. Respondeu-lhe Jesus: derribai este santuário,
E em 3 dias o levantarei, disseram, pois, os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário. E tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram do que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Então, Jesus, as pessoas mostrando ele ali naquele templo grandioso, e ele disse tais expressões: derrubem este santuário e eu refaço ele em 3 dias. Mas ele falava do seu corpo. Então, e nós, como ramos da oliveira, somos a extensão deste santuário. Hebreus capítulo 3, versículo 5 e 6, que nós já lemos no início, Moisés que foi fiel em toda a sua casa, mas agora Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. De modo que nem é o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma coisa é o que planta e o que rega. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então o Filho está realizando esta obra em nós. Então, agora veja que a trajetória, vamos aqui passar por um outro aspecto do texto que nós lemos, né? Sobre não endurecer o coração. A trajetória deles do Egito até a terra de Canaã, isso diz respeito à nossa história. Nós que fomos batizados nas águas, estamos agora caminhando, né, rumo à nova Canaã, ou que seja a nova Jerusalém, mas esse tempo de deserto que o povo passou, diz respeito à nossa trajetória aqui. Agora, Hebreus 3, versículo 7 diz: Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Então, veja que o texto de Hebreus, no capítulo 3, versículo 6, não quero parecer repetitivo, eu acabei de explicar a qual casa de Deus somos nós. Amém, maravilha. Aqui eu li o versículo 7 que fala sobre endurecer o coração. Agora veja só, eu vou ler novamente o versículo 6, mas num outro aspecto, não no aspecto de que a casa de Deus somos nós, eu creio que você entendeu isso. Mas aqui diz assim, mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Então, olhando assim, parece uma advertência severa, mas eu quero que você observe a colocação do verbo, a qual casa somos. Amém? A qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Então, você olha, é uma advertência, mas a advertência ela é seguida por uma expressão, a qual casa somos nós. Então aqui, é preciso que você entenda que, bom, então se a pessoa fizer isso, ou se a pessoa fizer aquilo, se a pessoa fizer aquilo, ela será casa de Deus. Não é isso. Vamos partir da premissa que a qual casa somos nós. Agora, como que se você é? A pessoa é casa de Deus se ela fizer isso ou aquilo, se ela resistir às provações, ela provará através das suas atitudes o que ela é. Né? Vamos ler alguns textos aqui para isso ficar mais claro em nosso coração. Então,
O que precisa é crer com o coração, como diz a Escritura Sagrada. Crer com o coração. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Agora, já pensou? Será que é só isso mesmo? A gente levanta a mão na igreja e eu criei, aceitei Jesus e eu sou. Bom, a priori eu vou dizer que sim. Mas eu quero questionar, você creu com o seu coração? Crer é comer da carne e beber do sangue. Observe comigo esse texto aqui do Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 53 ao 55. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Agora, as pessoas ouvindo isso, o que aconteceu? Que discurso duro, e ninguém ficou, né? E olhou para os discípulos, vocês querem ir também? Mas agora Jesus vai explicar o que é comer a carne, o que é beber o sangue. Olha o versículo 63, ele vai explicar. João 6, versículo 53. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. As palavras ditas são a expressão do seu ser. Assim como você come, né, e bebe, os nutrientes é transmitido ali para o seu interior, para o seu corpo, te dando força. Nessa expressão, é como a palavra de Deus deve entrar em nossas vidas. Comer da carne e beber o sangue. Não falou da carne, não falou do seu sangue. Ele falou as palavras, a carne. Que carne? A carne para nada presta. Mas o Espírito é que vivifica. As minhas palavras são Espírito e são vida. Nós somos cartas vivas, nos tornamos aquilo que lemos, aquilo que aprendemos com o coração. Então, o futuro dirá se nós somos casa de Deus. Há uma hipótese de não sermos casa de Deus. A qual casa somos nós, se tão somente guardarmos firme. Então há uma hipótese de não ser. E se eu não for? É a pessoa que não guarda, é a pessoa que não permanece, é a pessoa que não persevera. Então, como saber se alguém é? Se somos de fato, o tempo dirá. Quando vierem as lutas, quando vierem as tempestades, temos de permanecer. Mateus capítulo 13, versículo 20 e o 21. E o que foi semeado em lugares pedregosos é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, fala sobre aquelas duas casas que foram construídas. Um construiu na areia, o outro construiu alicerçado na rocha. Aquele que construiu alicerçado na rocha é semelhante ao homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Veio o vento, veio a tempestade, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Nós somos, a qual casa somos nós. Cristo está sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se nós perseverarmos, né? Então, quem permanece. Como diz Hebreus 3, versículo 7, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Versículo 8, não endureçais os vossos corações,
como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Então, aqui está falando sobre eles, a trajetória deles no deserto, né? Não endureça o coração como na provocação, como nos dias do deserto. Agora veja, quando eles saíram do deserto, depois de 3 dias, eles se depararam com qual situação? Uma falta de água. E eu pergunto, a falta de água é um problema ou uma oportunidade? Não é um problema, mas poderá ser que ela venha a ser uma oportunidade. Uma oportunidade para que eu possa pedir humildemente a Deus: Pai, está faltando água. O meu filho precisa de água. Eu posso pedir humildemente a Deus. Eu posso clamar a Deus. Eu posso confiar em Deus. Eu confio. Ele vai aparecer. Ele não me trouxe aqui para eu morrer aqui. Ele vai me sustentar. Ele é o meu sustento. Foi Ele quem me tirou, e Ele me tirou com mão forte. E Ele vai cuidar, eu vou confiar, eu posso pedir humildemente, ou quem sabe, alguém que tinha um pouquinho de água, vendo alguém que estava sem, dividir. A falta de água era uma oportunidade, mas eles murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Deus. Você vai ver este relato no livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 27, onde eles caminharam 3 dias, faltava água, aí acharam águas, e eles foram correndo, mas quando chegaram naquelas águas, as águas eram amargas, e ali bastou para eles então começarem a murmurar, e ali Deus se apresentou, deu a eles estatuto, deu a eles mandamentos, né? Como quem ali colocou os pingos nos is. Para aquele povo, eles caminharam 1 dia a mais. Eles acharam 12 fontes e 70 palmeiras. É como quem diz assim, eles poderiam perder a oportunidade de ficar quieto, de esperar, de aguardar, porque no outro dia iria ter 12 fontes e 70 palmeiras. Então, veja só, Deuteronômio, o livro de Hebreus cita aquele povo no deserto. Então nós estamos buscando estas passagens para procurar entender. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. Como na provocação, como no deserto, e essa trajetória que estamos passando aqui é comparada ao deserto. Agora, Deuteronômio 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho. Deuteronômio 8, 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disto vive o homem. A palavra humilhar aqui, ela tem a ver com se prostrar. Aquele povo era chamado de povo de dura cerviz. Fala da coluna cervical. Eles tinham dificuldade de se prostrar, dificuldade para reconhecer, dificuldade para pedir humildemente a Deus, se achegar de todo o coração a Deus. Muitos hoje dizem crer. Você encontra com facilidade. As pessoas creem, mas sabe como elas creem em Deus? Eu creio que Deus protege, eu creio que Deus guarda, eu creio que Deus abençoa. Eu creio, as pessoas não têm dificuldade em crer nisso, em crer em Deus assim, mas dificilmente você encontra alguém, eu creio que Ele é o Verbo. Eu creio que Ele é o Verbo, a palavra, a manifestação da vontade de Deus encarnada.
ter uma vida cristã é o nosso alvo. Casa de Deus somos nós, já não mais é aquele templo da antiga aliança. E somos e temos a oportunidade de provar se somos. E para ser, precisa crer. Crer de todo o coração, que as palavras elas entrem em seu coração. E que você seja curado pela palavra, para que você tenha uma fé genuína. E quem tem uma fé genuína é aquele que ouve as palavras e pratica. E vem chuva, vem vento e a tempestade, mas a casa não cai, porque ela está firmada sobre a rocha. Amém? Creia de todo o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor Jesus fazer morada e que de fato você seja casa de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.